Reflexão de Charles Spurgeon, de Isaías 58, verdadeira e falsa adoração. É estranho o fato de que algumas pessoas se deleitam nas ordenanças de Deus, porém vivem no mais vergonhoso pecado. Devo confessar que isso continua sendo um mistério para mim, mas vejo alguns que comparecem em reuniões de oração e parecem gostar. Aqueles que se encontram na casa de Deus sempre que as portas estão abertas, mas ainda assim seu caráter não reflete a luz. Alguém poderia pensar que eles não gostam de ser informados sobre os seus pecados e então não procuram um ministério sério, mas aparentemente, quanto mais sério o ministério, mais eles parecem gostar, mas ainda assim continuam em seus pecados. Oh, que cegueira estranha é essa que ama a luz e todavia não consegue ver através dela. Homens que tomam para si água e muito sabão, mas que não se lavam. Homens que amontoam tanto pão sobre si, no entanto, não se alimentam dele. Ó paixão mais estranha, amar o evangelho aparentemente, mas não recebê-lo no coração de modo a ser mudado por ele. Veja como Deus fala com esse povo religioso. Eles estão sempre em um lugar de adoração, se possível. Cultos e sermões nunca são demais para eles. No entanto, não têm um coração voltado para Deus. Ó, meus queridos amigos, tenhamos sempre medo da religiosidade meramente externa. Conversão genuína, verdadeira devoção a Deus, verdadeira comunhão com Deus, estas são coisas seguras. Mas a mera religiosidade exterior não é outra coisa senão verniz e falso esplendor. É, na verdade, apenas o caixão terrível de uma alma que nunca foi trazida à vida espiritual. Era assim que esses falsos religiosos falavam sobre sua religião. Por conseguinte, nós temos jejuado, eles dizem, e tu não vês. Por conseguinte, temos nós afligido nossa alma e tu não tomas conhecimento. Qual deve ser a razão para Deus rejeitar a religião de um homem? Aqui está a explicação. Eis que no dia de vosso jejum, vós encontrais vossos próprios desejos e extorquis vossos trabalhadores. Você jejua, mas faz seus servos trabalharem arduamente. Você determina que eles não terão um átomo de seu trabalho diminuído. E você se diverte com o que chama de jejum. No dia de vosso jejum, vós encontrais vossos próprios desejos. O melhor tipo de mera religião externa logo azedará. Se você não adorar ao Senhor com o espírito correto, Deus abominará qualquer forma de culto que parta de você. Ora, pode-se por conta de hipocrisia até mesmo fazer reuniões de oração que sejam odiosas aos olhos de Deus. E as ordenanças podem se tornar tão abomináveis a Deus quanto o próprio culto. Facilmente se consegue degradar o objetivo de um sermão e ouvi-lo como uma mera oratória. E o dia do Shabá pode se tornar um objeto apenas de observância formal e supersticiosa. O coração é tudo. Se tiver a intenção errada, conseguirá azedar as coisas mais doces sob o céu. Deus se importa apenas com os aspectos externos da adoração? Ele está satisfeito com um pano de saco e cinzas e o baixar da cabeça como um junco? Sim, eis o verdadeiro jejum diante de Deus. Não o exigir seu quilo de carne e declarar que você o terá. Não o abater o pobre homem até o último centavo. Porém, libertar os grilhões da maldade, desfazer as cargas pesadas e deixar os oprimidos livres. Esse é o tipo de jejum que o Senhor aprova negar a si mesmo para doar àqueles que estão em necessidade. Isto é, se você tirar toda a opressão, todo o mal a que são acometidos os homens, toda a palavra de falsidade e vaidade, então tua luz irromperá como a alva. Grandes promessas Deus tem para aqueles que levam em consideração os pobres e necessitados ao seu redor. Mas se você fechar os ouvidos ao clamor dos aflitos, Deus fechará os ouvidos ao seu clamor. Percebe? Se você dá, acaba recebendo. De acordo com a filosofia de Deus, é regando os outros que somos regados.
Deus alimenta o homem que alimenta os outros. Ele engordou os ossos dos famintos. Ele satisfez as almas daqueles que estavam passando pela seca da melhor forma. E agora Deus satisfará a sua alma na seca e fará com que você seja assim. Que ricas promessas para o gentil e generoso. Há aqueles que distribuem e crescem. No entanto, há outros que retêm mais do que precisam e tendem a beirar a pobreza. Essas promessas são feitas distintamente para aqueles que se importam com os necessitados e com os que sofrem. Meus irmãos e irmãs, lembrem-se bem do que o Senhor está lhes ensinando aqui, pois estas coisas são muito mais importantes do que o jejum. Melhor do que quaisquer ordenanças externas são os atos reais de bondade, pois lembrem-se de que o mesmo Deus que disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente, escreveu na segunda tábua da sua lei dessa forma: e a teu próximo como a ti mesmo. O povo de Deus deve procurar transformar desertos em paraísos. Não há parte do mundo tão cheia de tristeza que o coração do crente não possa alegrar. Não há dúvida de que um cumprimento reverente, feliz e alegre do Shabá contribui grandemente para o progresso espiritual. Aqui está a promessa feita àqueles que se deleitam no Shabá. E eu te farei subir aos lugares altos da terra, e te alimentarei com herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isso. Que Deus nos ajude a sermos observadores de seus preceitos apresentados neste capítulo. Que suas promessas possam ser abençoadamente cumpridas em nossa experiência. Amém? Situação. Acabou aqui. E eu queria deixar essa mensagem de Charles Spurgeon, é um comentário do capítulo 58 de Isaías. Eu recomendo você pegar e fazer a leitura, juntamente com o livro. Aqui ele vai discorrendo nesse texto dele, ele vai discorrendo sobre os versículos, sobre o que estava acontecendo com os judeus naquela época, naquela situação, naquele momento em que Isaías fala da parte do Senhor a eles, sobre o que mais importava ao Senhor, qual era a adoração verdadeira, qual era a adoração genuína, porque eles viviam sob atos religiosos, eles frequentavam o templo, faziam os rituais necessários, cumpriam o jejum, cumpriam as ordenanças, mas o seu coração não estava no Senhor, não estava na generosidade, mas eram corações egoístas, hipócritas. E eu recomendo você a fazer essa leitura. Isaías é um livro maravilhoso, maravilhoso. E o texto de 58 com o comentário de Charles Spurgeon vai fazer a gente refletir e fazer uma autoanálise de quem nós somos, de como tem sido o nosso cristianismo, de como é e como tem sido a nossa adoração, se ela está voltada de fato para Jesus, para o nosso Criador, o Pai, ou se nós estamos voltados a nós mesmos de uma forma egoísta, falsa e de repente até cega, onde não nos enxergamos, não vemos a nossa corrupção cristã, o nosso erro, a nossa adoração falsa, porque talvez nós estamos sendo cegos também. Então faça essa autoanálise na sua vida, medite no texto de Isaías 58 e Deus vai falar com você. Que Deus te abençoe.